Setembro é o mês em que é realizada a campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, sendo o dia 10 desse mês o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. O Setembro Amarelo é uma campanha de prevenção ao suicídio que visa a conscientização da população sobre esse grave problema e a forma de evitá-lo. Como o suicídio é um ato evitável, a abertura ao diálogo e a compreensão das razões que levam alguém a ceifar a própria vida pode reverter esse quadro. Além disso, o suicídio pode atingir pessoas de qualquer faixa etária, incluindo crianças, por isso é preciso ter atenção redobrada a qualquer mudança de comportamento. Nessa semana, o quadro Positivamente, com o terapeuta Bueno Júnior, vai ajudar você a identificar um pré-suicida e os sinais que são emitidos por esse tipo de pessoa. Eu quero lhe parabenizar pela escolha desse tema, considerando que o mês de setembro é o mês de prevenção contra o suicídio. Como identificar um pré-suicida? Um dos grandes problemas é que a família nem sempre se atenta para os sinais de uma pessoa pré-suicida. Quando uma pessoa entra em desequilíbrio emocional, a primeira coisa que temos que considerar, há um trauma sendo reforçado. A pessoa teve um trauma ou na criação, ou pela separação dos pais, uma decepção afetiva, algo aconteceu que tira a pessoa do controle emocional. A partir de então, ela começa a dar 3 sinais que são bem característicos. O primeiro, a fala. A pessoa começa a dizer: eu vou desaparecer, eu sou um peso para vocês, eu vou dar rumo na minha vida, eu não posso fazer nada para mudar essa situação, ou vocês serão mais felizes sem mim. E ela começa a pronunciar estas frases com muita frequência. Isso uma vez ou outra, numa situação de tensão emocional, no relacionamento familiar, isso é plenamente compreensivo. Mas quando estas falas começam a vir de maneira mais insistente, é o sinal de um pré-suicida e a família deve buscar ajuda. Segundo lugar, é a mudança de comportamento. A pessoa tinha um comportamento mais expansivo, era uma pessoa que socializava com a família, com os vizinhos, no seu ambiente social, na sua geografia de vivência, e a pessoa começa a entrar no isolamento. Então, toda pessoa que se isola é um pré-suicida? Necessariamente não. Mas, se nós associarmos a fala com as atitudes de isolamento, isso sim é um grande sinal de que a pessoa tem tendência ao suicídio, e isso pode ser um sinal de alerta para que a família cuide enquanto é tempo. Quando a família identificar esses sintomas, essas situações, o que deve ser feito? E como diferenciar? Às vezes a gente escuta muito, principalmente de famílias, que há casos de suicídio ou de tentativa. Ah, não, era só uma manha, era só um dengo, era só para chamar a atenção. Como diferenciar essa situação? Excelente pergunta. Exatamente a distinção está na mudança repentina de hábitos. Vamos lá, uma pessoa manhosa, ela não começou a ser manhosa de domingo para segunda-feira, de uma semana para outra. Ela tem um histórico em que ela sempre manifesta esse discurso como chantagem para então conseguir algo da família. Quando a pessoa ela tinha uma vida regular e ela muda esse hábito, aí sim deve-se tomar cuidado. Não é o curso normal da vida. A pessoa tem esse discurso a vida toda e tem um comportamento mais manhoso, e isso se percebeu durante toda a vida. Não é o caso do pré-suicida. O pré-suicida é aquele em que ele tinha um comportamento normal e, por causa de uma situação, às vezes consciente, às vezes não, ela se torna reclusa e começa a usar esse discurso. Aí sim, nesse caso, deve-se tomar cuidado e deve-se procurar ajuda. Essa é a diferença. A família, via de regra, não considera. E o pior é que acha que apenas aqueles conselhos, não diga isso, você não pode dizer isso, olha, Deus não se agrada, olha, você não pode falar isso faz mal, não vai mudar a situação, isso não muda a mentalidade do pré-suicida.
Quando a pessoa usa essa expressão, a primeira pergunta é: o que te leva a pensar isso? Por que você está falando isso? Então, procure ouvir e não apenas combater. Procure entender o que se passa na cabeça da pessoa e não apenas reprimir. Não diga isso, você está falando besteira, se você repetir isso eu vou te dar uma surra e coisas do gênero. Via de regra, é um desajuste familiar. É um desajuste no relacionamento familiar. Quando isso acontece, buscar ouvir a pessoa com mais profundidade é muito melhor do que apenas reprimir ou dizer não fala isso, não diga isso, não faça isso, porque isso não vai mudar a mentalidade, não vai mudar o sentimento, não vai mudar a intenção que a pessoa está alimentando na sua mente. Identificou essa situação, o que se deve fazer? Buscar ajuda. Existem ajudas na cidade que elas são muito pertinentes. Você tem os órgãos públicos, você tem o CRAS, você pode buscar a ajuda de um psicólogo público que pode te ajudar a solucionar, a resolver essa situação. E você tem as terapias holísticas, que elas também cumprem um papel de ajuste nessa situação em que a pessoa resolve toda esta demanda. Então, procurar um profissional que trabalha com comportamento e com certeza ele vai lhe dar a orientação necessária, vai buscar as causas, vai estabelecer um programa de atendimento de maneira a tirar a pessoa dessa situação.